Boa noite, lindos e lindas. Vocês já estão por aí? Me veem bem? Me ouvem bem? Já podem ir conversando comigo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Thaís. Tem alguns nomezinhos aqui que eu já conheço, outros. Boa noite, Daniele. Boa noite, Fê. Boa noite, Valentina. Valentina, não espalhe essa fofoca de tia Kátia, por favor. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Natália. Peço desculpas pela voz um pouco de pato, porque estou um pouquinho resfriada, como todo mundo neste universo no momento, mas acho que vai rolar tudo bem, vai dar tudo certo. Boa noite, Carolina. Queridos e queridas, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula, o nosso revisaço hoje de linguagens. É a primeira, eu acho que de alguns encontros que nós teremos juntos. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Kátia Gizen, eu sou professora de linguagens da Gama Preveste. E para quem me conhece, eu também sou a Kátia, professora de linguagens e, né, uma pessoa que tem um senso de humor quebrado. Então, talvez a gente use um pouco esse senso de humor hoje. Alguns avisos antes que eu me esqueça enquanto a galera tá chegando, então provavelmente eu vou falar isso mais de uma vez por aqui. Se vocês forem aí postar nas redes sociais de vocês, lembrem de marcar a Gama, em @GamaPreveste. E se forem tirar uma foto comigo, por favor, escolham um ângulo bom, tá bom? Eu sei que eu não sou fotogênica, então boa sorte. E me lembrem no final, até porque quando você marca a Gama, vocês ganham acesso lá ao Gama Flex, tá? Então lembrem-se disso. Lembrem que no final vocês têm que responder um feedback, então não saiam sem responder. Não saiam sem dar boa noite também, tá? Tem uma galera que faz isso, sair sem dar boa noite. Obrigada, obrigada, Fê. Ah, e acho que é isso. E aí no final eu vou falar também de qual vai ser a nossa próxima aula, tá? Eu acho que já chegou uma boa galera. Antes de eu começar a falar, como é que eu pensei a nossa aula hoje, né? Nossa conversa hoje. Primeiro, o chat tá aí. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida em qualquer momento, por favor, eu vou ficar de olho nele. Às vezes eu me perco num assunto ou outro, mas eu vou ficar de olho para responder as perguntas de vocês, tá? Então é para ser uma aula em que a gente interage. Vamos aproveitar para interagir. E segunda coisa, como é que eu planejei, né? A gente vai ter um momento em que eu vou falar um pouco dos conceitos que a gente pensou para essa aula, mais focados, e a gente vai resolver questões, as questões daquela listinha que vocês receberam. Pergunta: vocês conseguiram pelo menos dar uma olhada nas questões, resolver algumas? Para quem já é, né, aluno Gama, vocês viram que eu coloquei umas questões do nosso simulado lá. Quem não é, espero que tenha conseguido também. Já perguntando, foi fácil, foi difícil? Eu escolhi questões médias, médias e difíceis. Como é que foi para vocês? Se falou que foi fácil, eu vou ficar o quê? Feliz e orgulhosa. Elisa foi de boa, então Elisa tá tranquila. Ótimo. Então a gente vai pegar depois as questões que vocês considerarem mais importantes para a gente resolver lá no final. No final não, né? Segunda parte da nossa aula. Galera, o tema que eu escolhi para essa nossa aula de hoje é estratégias argumentativas, tá? Escolhi esse tema por quê? Porque ele é um tema central na nossa prova de várias maneiras, tá? É, o texto argumentativo, a leitura de textos argumentativos, vai percorrer a prova inteira de vocês. Então, ter algum conhecimento de textos argumentativos vai ser produtivo, mesmo que essa não seja a pergunta feita para você no momento. Mas, para além disso, né, para além dessa presença na nossa prova, a gente tem é, uma competência, que é a competência que a gente vai falar hoje, tá? Vou até já adiantar aqui, que é a competência 7, focada justamente nisso. Na percepção, na análise, no confronto, na comparação de pontos de vista, ou seja, de textos argumentativos.
E essa é uma competência com uma frequência interessante de acontecimento na nossa prova, né? Vamos pensar lá que a prova de linguagens tem 45 questões, 5 delas você tem certeza que vão ser de língua estrangeira. As outras 40 são divididas entre as outras 8 competências da área. Então, quer dizer que cada competência tende a aparecer na sua prova umas 5 vezes, mas pode ser que uma prova você tenha mais vezes. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve pelo menos 8 questões da competência 7. Então, cada habilidade aí pode aparecer pelo menos umas 2 vezes. O que faz dessa competência uma competência importante para a gente, um assunto que a gente precisa retomar muitas vezes, lembrar muitas vezes para dar conta, tá? Então, é por isso que o nosso foco vai ser esse. E aí, como vocês sabem, né, alguns de vocês sabem, mas não custa lembrar, a minha missão de vida aqui nesta terra é convencê-las e convencê-los de que a prova de linguagens não é bagunça, né? A prova de linguagens não é interpretação de texto que você tem que tentar adivinhar perspectivas das coisas, existe estratégia, existe procedimento, tá? Então, assim, não é bagunça. E como é que a gente pode trabalhar a estratégia? Como é que a gente pode trabalhar procedimento? Pensando a nossa prova do Enem a partir das competências e habilidades. E é esse o nosso foco. Então, hoje, nessa aula de hoje, o que que a gente vai trabalhar? O conteúdo necessário, o conhecimento necessário para dar conta de 4 dessas habilidades. Então, é um número interessante, é um número grande. Como vocês vão ver, eu já escolhi uma competência com 4 habilidades que a gente dá conta de um número ainda maior de questões, tá? Por quê? Né? Dentro do que a gente tem na prova, algumas questões vão ser de literatura, algumas questões vão ser de artes, algumas questões vão ser de interpretar gêneros textuais e algumas questões vão ser de analisar texto argumentativo. Só que essa análise de texto argumentativo também não é uma coisa ampla. Ela tem delimitações. E essas delimitações são essas 4 aqui, tá? Então, o que que a prova pode exigir de você? Pode não. Para quem eu tô mentindo? O que que a prova vai exigir de você como candidato aí a uma vaga no ensino superior? São 4 coisas possíveis, tá? Lembrando que cada questão só vai solicitar de você uma dessas coisas. Primeira coisa que pode aparecer na sua prova é você precisar reconhecer em textos recursos verbais e não verbais relacionados à mudança de comportamento. Vocês já conseguiram imaginar de que questão eu estou falando aqui, gente? A gente está falando de como é que a gente vai resolver aquelas questões que vai ter texto publicitário, vai ter lá uma campanha de conscientização, e aí vai pedir para você, olha, e ela vai literalmente te pedir isso. Tem 3 dessas na lista que vocês fizeram. É, a relação que se dá entre verbal e não verbal, ou então vai dizer algo como o texto dessa campanha conversa com a parte visual com o objetivo de. Então, são essas questões, elas têm um certo padrão. Então, sempre que você vira essa questão, considera o que que você está fazendo ali, analisando como é que este texto trabalhou o recurso argumentativo que tem a palavra e que tem a imagem com algum objetivo. Aqui ele vai tender a levar um objetivo de mudança de comportamento, mas pode ser um objetivo um pouco mais complexo também. Tem também uma tendências nessas questões, e a gente vai notar isso, em que você faça análise do recurso para interpretar o próprio recurso. Então, vê assim, como a imagem e o texto se comunicam. Como é que a gente pode compreendê-los? Porque lembra, a nossa competência 7 é a estratégia argumentativa pelo ponto de vista do confronto, da análise. Então você tem que perceber a sutileza do texto, o recurso que está ali na sua frente, mas também está por trás, né? As ideias que estão por trás. Então, essa é a primeira coisa que a prova vai querer de você: analisar recurso verbal e não verbal. Segunda coisa que a prova vai querer de você: que você seja capaz de relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos. O que que é a habilidade 22? Não tem erro. São as questões em que você tem texto 1 e texto 2 e ele pede para você analisar o texto 1 e o texto 2 em relação a alguma coisa. Normalmente, tá, sei lá, 80% das vezes, o que você vai ter que dizer é se a opinião é igual
ou se a opinião é diferente. Mas pode ser que que a prova cobre de você também a possibilidade de você identificar como o tema do texto um é abordado no tema do texto 2, assim, qual é a parte de um que se encontra no outro, de certa maneira, tá? Então, o foco mesmo da habilidade 22 vão ser as opiniões. Como é que as opiniões se dão nesses textos? Mas pode ser que ele também trabalhe como é que o tema é abordado, se é o mesmo tema em todos eles. E eu acho que já vi uma ou duas boas questões Enem que ele fala dos recursos linguísticos. Como é que tipo de coisa tem nos dois textos? Mas assim, é bem mais raro isso acontecer. Na grande parte das vezes, opinião. Uma ressalva: só não vai ser uma questão de relacionar opiniões quando for uma questão de artes. Sabe aquelas questões que aparece assim, um texto e um quadro, ou um texto e uma foto, ou um texto. O texto um é um texto mesmo, escrito, né, verbal, e o texto 2 é uma escultura, sabe? Esses são de artes, só essas aí que você coloca para outro lado. No restante, qualquer assunto que esteja comparando a habilidade 22. Terceira coisa que essa prova vai querer de você é que você seja capaz de inferir. Essa aqui, gente, é uma habilidade um pouquinho mais complicada. Então, assim, ó, habilidade 21 e 22 são questões médias, às vezes até uma questão fácil na habilidade 21. A habilidade 23 já costuma ser uma questão um pouco mais complicadinha, ela pode ser de média a difícil. Por quê? A inferência é a sua capacidade, ser humano lindo da minha vida, de conseguir juntar informações de um texto e chegar a uma conclusão. Então, assim, é, se eu chego aqui, sei lá, com a testa toda suada e falando muito rápido, você vai perceber que eu, sei lá, tive algum problema e provavelmente estou atrasada por alguma razão. Você inferiu alguma coisa a partir de uma ação minha. Só que a gente faz isso com os textos. Então, muitas coisas não estão escritas no texto, mas você tem que entender. Por que que isso aqui é importante? Perceber que na sua prova Enem, nem sempre a alternativa correta é aquilo que você encontra exatamente dentro do texto. Você vai precisar fazer conclusões também. E para isso você vai ter que relacionar com conhecimentos outros, tá? Então, como é que você vai fazer essa inferência? Considerando o argumento do texto, você vai ver para quem ele foi escrito, com qual objetivo. Tá? Mas basicamente, essas questões aqui são as questões de, considerando os procedimentos argumentativos utilizados, este texto tem a finalidade de, ou empregando, sei lá, dados estatísticos, esse texto tem qual objetivo? Bem nessa carinha são essas questões aqui. E por fim, essa aqui que eu gosto bastante também, é reconhecer estratégias argumentativas usadas para convencimento do público. E eu acho legal porque o Enem te dá uma listinha, o que ajuda a gente a saber o que a gente tem que estudar, tá? Não quer dizer que ele vai se limitar a isso, mas é uma das poucas competências, uma das poucas habilidades é que ele dá uma lista pra gente, tá? Então isso é bem interessante a gente pensar. A gente vai tentar dar conta de fazer isso aqui em vários exemplos durante a nossa aula, mas é importante que você saiba isso. O que que nosso textinho, né, o que que nossa prova pode querer de você? Essas quatro coisas, separadamente, mas aqui a gente vai tentar trabalhá-las juntos, tá? Vamos revisar então, vamos retomar o conhecimento que a gente tem que ter. Isso aqui, gente, saber a competência é para você saber por onde começar seu processo de leitura. Saber o que que a questão pode querer de você para fazer uma pergunta, ó, para fazer uma questão, uma resposta mais objetiva. Para dar conta disso agora, para realmente interpretar, ler os textos, responder suas questões, você tem que conhecer um pouco do conteúdo. Então vamos lá, agora a gente vai para a questão mais conteudística, né? Aqui é a habilidade que você tem que fazer. Agora a gente vai para o conteúdo, que é o que você tem que conhecer para fazer o que você tem que fazer, tá? Então vamos lá, vamos começar entendendo. Peraí que eu fiz uma. Ah, tá. O que que a gente está chamando de estratégias argumentativas aqui, tá? Primeiro, eu já aviso de antemão. Não tem tudo aqui, todas as estratégias possíveis que vão aparecer na sua prova. Então, assim, Kátia, essa questão aqui que eu fiz não tinha nenhuma dos nomes que você colocou lá na sua apresentação. Realmente, não tinha e provavelmente nem sempre vai ter. Por quê? Porque existem estratégias mais ou menos já estabelecidas, confirmadas, organizadas, e existem outras que vai depender de cada texto, tá? Então, o que que você tem que guardar?
Quando a questão do Enem te pedir assim, diz para mim a estratégia argumentativa, ou então falar, considerando a estratégia argumentativa, qual é o objetivo? Considere como estratégia argumentativa tudo que for empregado em textos argumentativos para convencer o leitor, para defender o ponto de vista estabelecido ali. Então, Kátia, olha, não estava na sua lista, por exemplo, repetição da mesma palavra como estratégia argumentativa. Realmente não estava, mas naquela ocasião daquela questão, você olhou o texto e era isso que ajudava a convencer o leitor? Então, isso aqui vai ser considerado uma estratégia argumentativa, tá? Mas isso não quer dizer que você não tenha que conhecer alguns mecanismos comuns. Vocês, né, na vida já devem ter tido várias aulas de redação, então vocês já conhecem alguns desses nomes. Então vocês vão perceber que vai parecer um pouco com o que vocês aprendem lá na redação. Qual é a grande diferença? Aqui a gente não está pensando em como a gente vai fazer isso, como é que vocês vão produzir isso. Aqui eu quero que vocês liguem a atenção, né? Percebam, treinem o olhar, se a gente pode dizer assim, para perceber isso muito rapidamente ou quão mais rapidamente possível dentro dos textos que vocês vão ler, tá? Então aqui é uma questão de percepção e não de produção, tá? Eu gosto de separar as estratégias argumentativas em dois grupos, tá? Tipos de argumentos, que são essas estratégias argumentativas mais tradicionais, relacionadas de fato aos textos escritos e que vem lá de uma tradição da retórica, bem antiga já, desde que se fazia discurso político, discurso religioso, né? Ela é própria do discurso, da oratória, tá? Esses tipos de argumentos, eles estão muito ligados ao convencimento pela lógica. Então, quando o texto ele trabalha com uma certa lógica, tentando te convencer ou tentando te persuadir por argumentos de lógica, de razão, nós temos tipos de argumentos. Kátia, eu preciso saber essa classificação? Não, é só para ficar mais claro, assim, só para você ter uma visão mais ampla da coisa. Então, vai envolver aqui essa listinha que a gente vai comentar ao longo dessa aula. De outro lado, nós temos estratégias de persuasão. Eu estou chamando de estratégia de persuasão geralmente recursos que não se limitam aos textos verbais, mas são muito comuns nos textos de anúncios publicitários, por exemplo. Pode estar numa tirinha, pode estar numa charge. Isso vai ampliar um pouquinho o nosso leque. Por quê? Os tipos de argumentos, eles são muito comuns no texto mesmo, né? Você vai pegar lá um artigo de opinião, uma resenha, até uma crônica, né? Ele vai ter tipos de argumento. Agora, se você pega um outro texto, um texto mais criativo, ele vai usar também outras estratégias. Então, eu meio que separei. Por quê? Porque também as estratégias de persuasão, em muitos casos, eles vão apelar para aspectos emocionais, estão muito mais ligados à questão publicitária. Então, a gente pode pensar que elas têm uma sutil diferença. A gente vai falar de todos aqui, tá? Então, a gente vai tentar perceber todos em uma série de textos. Luciane, vou tentar fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu até aqui, tá? A gente vai falar sobre estratégias argumentativas. Estratégias argumentativas está na nossa competência 7, tá? É uma das competências que o Enem exige de vocês. Essa competência tem 4 habilidades: reconhecer textos verbais e não verbais, relacionar textos, comparar textos, inferir o objetivo do texto e identificar estratégias argumentativas. Eu vou começar a apresentar agora as estratégias argumentativas mais comuns, tá? Então a gente não falou muita coisa, não. O assunto pesadinho começa a entrar agora, tá? Vamos lá. Se eu tô trabalhando com estratégias argumentativas, então eu preciso pressupor um texto argumentativo. E aí eu só vou lembrar, tá? Eu só vou pincelar aqui o fato de que existem dois tipos de texto, não são dois gêneros, tá? São dois tipos de texto que podem ser trabalhados nesse tipo de questão. Texto da tipologia argumentativa. E o que é um texto da tipologia argumentativa? É um texto que está todo organizado, que foi todo pensado com o objetivo de defender uma ideia. Então, por exemplo, eu tenho um artigo de opinião que foi publicado lá no blog do jornalista famoso fulano de tal.
Ele visa defender uma ideia, ele visa mostrar o seu ponto de vista, tentando convencer o leitor desse ponto de vista. Ele está dentro da tipologia argumentativa. Eu tenho uma resenha buscando me convencer a ler ou não ler um livro, a ver ou não ver um filme. Eu tenho tipologia argumentativa. Quando eu tenho tipologia argumentativa, eu tenho o quê? Argumentos, que são os nossos recursos argumentativos que a gente está olhando aqui. Então, eu preciso entender que eu vou esperar que o Enem me faça uma pergunta de estratégia argumentativa se eu tenho um texto argumentativo. Qual é a consequência direta aqui? Quando eu chego lá na minha prova, depois que eu leio meu enunciado e começo a ler o meu texto, eu já tenho que ficar atenta a recursos próprios do texto argumentativo. E que recursos são os próprios do texto argumentativo? São duas coisas essenciais. O ponto de vista. Então, se você está no texto argumentativo, você tem que conseguir ir direto e identificar o ponto de vista. E, por consequência, o que que a pessoa usa para tentar me convencer desse ponto de vista? Então, entender que estratégia argumentativa é cobrada de mim num texto argumentativo. Quando eu começo a ler um texto argumentativo, eu preciso olhar, eu tenho que pegar meu olhar e direcionar para achar duas coisas: a tese, né, o que se defende, e como se defende isso. Beleza? Então, eu trouxe para vocês um exemplinho, vou tentar passar mais rapidinho por ele, ó. O exemplo que eu trouxe foi de uma crônica. De propósito, por quê? Todo mundo sabe que artigo de opinião é um texto argumentativo. Todo mundo sabe que um texto dissertativo argumentativo, tipo a sua prova do Enem, é um texto argumentativo. Editorial também é um texto argumentativo. A gente esquece que a crônica, que é um texto literário, ela também pode ser argumentativa. Então, estratégias argumentativas podem aparecer em crônica, pode aparecer em matéria de jornal, em colunas de jornal e revista, tá? E aí, nesse caso aqui, eu trouxe a crônica Pela Metade, de Denise Fraga. O título não me dá muito de informação, mas vamos lá. Não estou dando conta. Eu era do tipo que esquecia o celular dentro da bolsa e usava como orelhão portátil. Agora carrego ao meu lado como um cachorrinho. Qual é o assunto da nossa crônica? Uso do celular. Já identifiquei uma coisa. Ainda consigo deixá-lo. Perfeito, Valentina. Silencioso, mas de vez em quando, mas quando preciso usar, vejo um monte de notificações. Aí ela vai discutir um monte de coisa, eu pulei e fui pro fim da crônica. Topei a parada porque é bem verdade que alguma parte dessa rede nos une de verdade, é bonito de ver. Mas no último domingo estávamos todos juntos, em carne e osso, e muitos de nós ainda postavam no grupo. Uns viam um vídeo perdido, outros uma foto. O que acontece? Vamos combinar? Está esquisito. Aqui eu consigo ver, eu não coloquei a crônica toda porque ela é longa, que, considerando o título, a tese do meu texto é: o celular até que é legal, mas a gente está vivendo uma vida pela metade com o uso excessivo dele. Perfeitamente, Valentina. Inclusive, dava uma bela questão de tecnologia isso aqui, hein? Quem sabe no simulado. É, então ela está criticando isso. A crônica inteira, gente, vai ser a argumentação dessa mulher. Ela vai trazer exemplos da vida dela, ela vai trazer exemplos do cotidiano, e aqui ela vai falar do exemplo da família. Então, por meio dessa exemplificação, ela vai nos convencer, nossa, realmente, lá em casa também a gente faz assim, de que o uso é excessivo. Então, eu preciso conseguir perceber o que que ele está defendendo e o que que ele está usando para defender. Só que dentro da nossa competência de estratégias argumentativas, vão entrar meio que aqui do lado, junto, não só os textos da tipologia argumentativa, mas também os textos da tipologia injuntiva. Tá? Então, dentro dessas estratégias argumentativas, eu posso ter também textos de propaganda, textos instrutivos, textos que têm como objetivo não só convencer de um ponto de vista, mas realmente persuadir a uma ideia, persuadir a uma ação. Vamos lembrar, a primeira habilidade dessa competência é justamente isso: ver como é que se persuade a uma ação, tá? Então mantenham isso do ponto de vista de vocês também, no campo de visão de vocês também, tá? Aí eu trouxe aqui um exemplar de uma campanha publicitária que eu amo. Por quê? Porque tem piada sem graça.
Só por isso, tá? Então, o que que é tipologia injuntiva? São esses textos de campanha, são esses textos propagandísticos, publicitários, tá? O que a gente tem aqui? Eu tenho um cartaz. Este cartaz tem como texto: joga água parada que o mosquito para. Por que que eu escolhi esse cartaz? Porque eu gosto do trocadilho, tá? Eu gosto da polissemia. Água parada, o mosquito para. Ok, só eu me divirto, tudo bem. Mas então vamos observar aqui. O que que a prova do Enem poderia cobrar de vocês, considerando esse cartaz aqui, ó? Como é que o recurso verbal e não verbal se comunicam para me levar a uma mudança de atitude? Então eu posso perceber qual é a finalidade desse cartaz. A finalidade desse cartaz é levar os leitores a tomar uma atitude em relação ao mosquito da dengue, em relação à epidemia de dengue que acontece todo ano no Brasil. Como é que ele faz isso? E aí, o Enem também pode cobrar de vocês qual é a ligação entre esses elementos. O que que a garrafa em azul representa na mensagem? Ah, ela se relaciona à ideia de água, para eu lembrar de virar as garrafas ou tapar as garrafas para que não se prolifere o mosquito da dengue. Ou eu posso pensar em por que que se usou essa carinha simpática e humanizada desse bichinho, para trazer uma mensagem um pouco mais leve para essa campanha, para me convencer por meio do humor, para me convencer por meio de uma emoção mais alegre, tratar um tema pesado de uma maneira mais alegre. Então, isso aqui eu posso também ser, eu posso ser instada a pensar. E aí eu poderia pensar em outras habilidades. Considerando a linguagem utilizada, quem é o público-alvo aqui desse texto, né? Existe um público-alvo que se delimita a partir disso? Não me parece, mas não tenta alcançar um público mais amplo, porque é divertido, porque é colorido, né? Então ele coloca aí um público mais, tenta alcançar uma faixa maior de idade e por aí vai. Fez sentido até aqui, gente? Então, dentro das nossas questões, perfeito, obrigada, Bruna. Saudades, Bruna. É, para a gente trabalhar estratégias argumentativas, a gente vai ter que trabalhar dentro dessas duas tipologias, textuais, beleza? Daí eu vou começar a falar de que estratégias podem aparecer. Vocês vão ver que vocês conhecem boa parte delas, tá? E no caso das estratégias argumentativas, as que mais têm aparecido, né, dados concretos, aparecem com bastante frequência. Exemplos não tanto, comparação bastante. É, esses dois são os mais. E aí depois vem as estratégias de persuasão, tá? Então eu vou focar em alguns eu vou passar um pouquinho mais rápido. Vamos lá. O que que é uma estratégia argumentativa de dados concretos? É quando o texto que é dado a você, ele utiliza estatísticas, números, porcentagens, resultado de pesquisa acadêmica, né? Ah, descobriram que tantos, 1 a cada 10 pessoas faz tal coisa. Ele utiliza esses dados para convencer, enfim, para persuadir, para defender o ponto de vista defendido. Isso aqui pode aparecer na sua questão de duas maneiras, tá? Então já apareceu em questão assim, ó. Este texto, entendam, eu não estou dizendo exatamente o que a questão diz, tá? Eu estou dizendo mais ou menos o que a questão diz. Este texto usa dados de uma pesquisa publicada no ano tal com o objetivo de. Então, quando ele faz essa pergunta, o que que você tem que achar? A tese do texto. Ou então ele vai dizer assim: para defender tal coisa, ele vai te dar a tese, qual é o recurso empregado? E aí, dentro desses recursos, pode estar lá dados concretos, ou números, estatísticas, resultados de uma pesquisa científica. Todos esses se enquadram aqui em dados concretos, tá? Eu trouxe dois exemplos tentando abordar tanto o texto argumentativo, tipologia argumentativa, como a tipologia injuntiva. Então, olha só. Nesse caso aqui, e esse é um texto que esteve em uma questão Enem, tínhamos um poema. Aí esse poema, ele falava sobre a questão do racismo e a questão falava para defender a importância de combater o racismo, qual é o recurso utilizado, ou vice-versa, já não lembro mais. E ele vai falar, olha, a iniciativa do poema, né, ou o tema do poema é muito importante, nananana, ele vai dizer, ó,
De acordo com o Atlas da Violência, os negros representam 77% das vítimas de homicídio, quase 30% de assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria jovens. O Atlas revela que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto. Então, vamos olhar. O que que ele traz para a gente? Um dado estatístico. O que que o dado estatístico revela? Que essas pessoas, que essa comunidade, que esse grupo tende a sofrer mais violência. Logo, como consequência, né, as iniciativas de combate ao racismo têm efetividade, têm importância. Então, para eu ter certeza se no meu texto isso é um recurso argumentativo, ele tem que estar lá. E aqui sim. E neste trecho, ele é o principal, tá? Agora, o que não costuma acontecer com frequência, mas pode acontecer, um texto que é uma propaganda também pode fazer isso. Quem me conhece sabe que eu tenho uma propaganda favorita. Eu tenho um grupo de propagandas que eu amo. E este grupo de propagandas é a campanha Foca no Trânsito de São Paulo. Convido todos vocês a assistirem todos os vídeos dessa campanha, porque é muito bom. Vamos lá, a campanha Foca no Trânsito faz uma brincadeira, né? Ela trabalha com a ambiguidade da palavra foca e o elemento principal dessa campanha é literalmente uma foca, que está sempre focada em fazer coisas corretas no trânsito. Então, a estratégia base dessa campanha é a ambiguidade, é o humor, tá? Mas nesta peça aqui, para convencer o leitor a mudar de atitude no trânsito, ó, essa é a tese, tá? Poderia vir na sua resposta lá do Enem. Qual é o objetivo dessa campanha publicitária, considerando verbal e não verbal? Convencer o leitor a mudar de atitude no trânsito, convencer o leitor a tomar atitudes mais responsáveis no trânsito, tá? Então são respostas possíveis. Para fazer isso, essa campanha, além do trocadilho e da foca focada no trânsito, sério, gente, por dentro eu tô rindo muito. O que que a gente tem? Nós temos uma estatística, nós temos uma porcentagem aqui, ó. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Notem, isso aqui é análise do verbal e não verbal também, ó. Olha onde é que tá esse número, bem aqui em cima. O número tá pequeno ou grande? Grandão. Então mostra pra gente que isso aqui é importante para a mensagem. O número é importante para a mensagem. É por isso que eu posso dizer, a estratégia argumentativa utilizada é também um dado concreto, além das cores e de outros elementos, tá? Sim, Valentina, é um trocadilho. Sério, vocês precisam assistir ao vídeo de Foca no Trânsito. É literalmente uma foca. Uma foca. Fácil isso, tranquilo. Dado concreto é isso. É número sendo colocado aqui para você, beleza? Segundo tipo de argumento comum, a segunda estratégia argumentativa comum que pode aparecer lá na sua prova, que pode aparecer nos textos que você vai ter que analisar, são os exemplos, tá? O exemplo nada mais é do que pegar uma coisa que existe, um fato, e trazer este fato para ilustrar aquilo que se defende. Tá? Então você vai ter que identificar o que que se defende. Ah, tá, beleza, é isso aqui é a tese. E para defender isso, o que que ele usa? Aí eu trouxe aqui, gente, um texto que eu particularmente gosto muito. É um texto antigo do Jairo Marques. O Jairo Marques é um jornalista cadeirante. Então inclusive, ele é uma excelente fonte aí para as redações de vocês, tá? Se fosse, vocês assim procurava, de repente acompanhava algumas ideias dele, porque para trabalhar a inclusão, ele sempre está muito antenado nas ideias, assim, muito legal. Ele é uma figura muito interessante. E aí, o Jairo Marx escreveu essa, esse artigo aqui, que é Rampas para Cadeirantes. Então, ó, começa com uma pergunta o texto dele, tá? Se eu tô olhando lá na prova, lembra de estratégia de leitura, né? Quando eu olho o título, eu já começo a pensar o que vai vir por aí. Tá com cara de que ele vai me responder se as rampas são para cadeirantes ou não. Logo, esse texto provavelmente tem opinião. Já identifiquei que é um texto provavelmente opinativo. Aí ele vai começar dizendo que o IBGE revelou que apareceram, né, as chamadas calçadas para cadeirantes. E aí ele vai dizer que isso é um termo errôneo. Aqui a gente já começa a ver a tese do nosso autor. Bem, o termo não ajuda em nada a inclusão. Talvez, para fim de pesquisa, era preciso ser específico, mas a rampa é um aparelho urbano que serve a todos e não só aos cadeirantes. Então, ó, achei a tese do meu texto. O que que ele está defendendo?
o termo rampa para cadeirantes ou calçadas para cadeirantes não é um bom termo, beleza? E aí o que que ele vai fazer? Ele vai explicar por quê. Ó, a rampa facilita o acesso do carrinho de bebê, auxilia os mais velhos, os mais desequilibrados, facilita para quem está puxando o carrinho de compra, evita que crianças atravessem a rua. Então, como é uma rampa só para cadeirantes? Tá vendo o que que ele faz aqui? Ele dá vários exemplos de pessoas que usam as rampas. Depois ele fecha com uma pergunta retórica, fazendo a gente entender que por meio destes exemplos, percebamos que realmente a calçada não é só para cadeirante. Tá vendo? Ele nem precisou ressaltar muito. Ele enumerou uma série de coisas e você, como leitor, foi percebendo, nossa, é mesmo. Nossa, me ajuda também se eu tivesse com uma mala de mão, nossa, isso ia me ajudar muito. Então, aqui é uma estratégia de exemplo. Fácil e tranquilo, gente? Ótimo, fácil e tranquilo. Então, ó, exemplos é uma das estratégias que pode aparecer. Próxima estratégia, muito comum também, é a comparação ou a analogia, tá? Aqui a gente conseguiu, né, encontrar uma comparação visual. Então, ó, essa propaganda, ela usa como estratégia argumentativa principal, ela não é um texto argumentativo, né? Ela é um texto injuntivo. Mas ela conseguiu usar como estratégia principal a comparação. Que comparação? Ela está comparando o carro, que é o produto que está sendo vendido, né? Com um rinoceronte. E como é que isso aqui colabora, né? O rinoceronte é forte, é robusto, é resistente, fica nas piores estradas, assim como o carro que está diante de você, tá? Não é muito comum que o Enem traga propagandas comerciais para sua prova, mas ele poderia perguntar assim para você, ó, considerando a comparação feita no cartaz, qual é o objetivo desta campanha? Qual é o objetivo dessa peça publicitária? Promover o produto, né, ou nesse caso o carro que está em evidência. Ou ela poderia perguntar ao contrário: para promover o produto carro, esta peça publicitária utiliza como estratégia principal mostrar as vantagens do carro? Não. Sei lá. Dados concretos? Também não. O que que ele faz aqui? Ele usa uma comparação, ou então uma analogia, para fazer esse convencimento, tá? Que entra como figura de linguagem. Ei, Rodrigo, não são uma vez por semana, teremos algumas ao longo do ano. O calendário aqui é um pouco diferente, tá? Eu posso perguntar certinho para as meninas como é que tá o calendário, mas não vai ser toda semana, não. A mesma coisa acontece aqui, no texto verbal. O texto está defendendo a importância de reciclar plástico, e aí ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer, ó, ele vai usar dado concreto, dizendo que só 1,28% do plástico é reciclado, e aí depois ele vai dizer que o alumínio é 96%. Então ele vai fazer o quê? Comparar o plástico e o alumínio, e assim ele vai me convencer de que, uau, nós temos um problema, né? O plástico realmente é um problema aqui. Ah, sim. Obrigada, Nuna. É isso mesmo. A gente vai ter aula toda semana. Não, mas a minha aula não vai ser toda semana. Teremos temas diferentes abordados aí. Perfeito. Nossa terceira possibilidade. Terceira? Não, a gente já tá no quarto mecanismo argumentativo, gente. A nossa próxima possibilidade de mecanismo argumentativo é uma que eu gosto muito, que é o argumento de autoridade e que pode aparecer no texto de vocês como intertextualidade também, tá? Então, eu tenho visto que às vezes essa palavra intertextualidade aparece. Tá? Então, os textos argumentativos que são dados a vocês, eles podem tentar convencer os leitores, eles podem defender as ideias deles por meio da intertextualidade e ou argumento de autoridade. O que que é intertextualidade? A intertextualidade nada mais é do que a conversa com outro texto. Essa conversa com outro texto pode aparecer de muitas maneiras, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, que é uma questão Enem, uma questão bem antiguinha, na verdade, né? A gente tem uma charge
em que a nossa pessoa, que nosso jornalista, que a gente vai perceber que é um jornalista, diz: e vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. O que que essa charge está fazendo? O intertexto entre o noticiário de violência e a previsão do tempo, né? E isso causa um impacto para o leitor. Ele está fazendo um intertexto entre duas modalidades de texto jornalístico. Isso é intertexto, é a conversa entre os textos. E ele está fazendo isso para quê? Olha como é que é o modelo, né, da questão de estratégia argumentativa. Ele diz para mim, ó, tem intertextualidade. O que que você vai ter que fazer? Dizer o que que essa intertextualidade critica. Considerando que ele fala de mortos e feridos, estamos fazendo junto essa questão, tá? Olha como é rápido. Ó, ele diz que tem intertextualidade, eu tenho que examinar a intertextualidade e descobrir qual é a crítica. Eu vi que a intertextualidade é jornal e previsão do tempo. Só que o nosso jornalista fala de mortos e feridos. Mortos e feridos, que tema é esse? Quando a gente fala de morte, ao que a gente associa? Covid, putz, foi interessante, Valentina, mas essa charge é de bem antes, tá? Essa charge não é do contexto da Covid, mas poderia ser bem usada, hein? Violência. Então eu vou ter a letra B e a letra E como possíveis candidatas, porque são as únicas que abordam o tema da violência. Então, ó, a crítica é altos níveis de violência veiculados pela mídia, ou a crítica é o incentivo da mídia aos atos violentos na sociedade. Aqui ele não está estimulando a violência, ele está apenas dizendo que é muito. É tanto que parece até previsão do tempo. Tem todos os dias. Então só pode ser a minha letra B, o resultado da minha resolução. Então, notem, ele disse para mim qual é a estratégia. O que que eu vou fazer? Na hora de ler o texto, eu vou ficar olhando para essa estratégia e a partir dela encontrar o que eu quero encontrar. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Isso é uma maneira de fazer intertextualidade, conversar com outro texto. Uma outra maneira de fazer intertextualidade é essa maneira aqui, ó, fazendo citações diretas ou indiretas. Então, esse aqui também é um texto que caiu na prova do Enem e que falava justamente sobre a citação, né? Então, a gente tem um texto acadêmico que vai falar sobre o uso de na minha casa e a relação disso com identidade, né? Pensar naqueles temas de sociologia. Para fazer isso, o que que o texto faz? Vamos aqui para o segundo parágrafo, ó. O espaço é fundamental na constituição da história de um povo. Halbach, ao afirmar que, abre aspas, não há memória coletiva que se desenvolva em quadro espacial, aponta para a importância de um aspecto tão significativo no desenvolvimento da vida social, tá? Então ele está defendendo a ideia de que o lugar que a pessoa ocupa formula a identidade dela. Aí, para isso, o que que ele faz? Ele cita diretamente um autor que fala sobre esse assunto. O que que eu poderia perguntar para vocês aqui? Considerando a citação a Halbach, qual é o objetivo do texto? Ou então, para convencer o leitor da importância do lugar na formação da identidade, qual é o recurso empregado por esse texto? A citação de outros textos. Isso pode ser feito diretamente ou indiretamente. Ah, porque de acordo com Aristóteles, de acordo com Kant, não sei, ele vai trazer alguém com informação. Quando a gente tem esses grandes nomes, essa intertextualidade passa a ser um argumento de autoridade. Nem sempre a palavra de autoridade vai aparecer na sua prova, mas a ideia de citação de alguém, referência a alguém, alusão a alguém, pode ser uma estratégia argumentativa interessante aqui, tá? A intertextualidade tem aparecido como uma estratégia argumentativa razoavelmente frequente nas provas do Enem. Ela às vezes aparece citada entre os elementos de coesão. Ela não costuma ser um elemento de coesão, ela costuma ser um elemento de argumentação, mas pode ser que ela apareça também. Tranquilo, gente, até aqui? Então, é só para vocês saberem quando aparecer intertextualidade. E a tirinha é a pura diversão para vocês entenderem a ideia de autoridade. Quando o nosso Galileu diz que a garantia é ele mesmo, ele está exercendo sua própria autoridade.
É só pra vocês entenderem meu humor quebrado, mas não vou ficar explicando a piada aqui, não. Beleza. Outro argumento muito comum é o argumento de causa e consequência. Esse aqui, ele aparece menos na nossa prova para ser examinado e aparece mais na prova de redação de vocês para vocês produzirem, né? Mas tudo bem. Aí eu trouxe só uma tirinha porque eu achei interessante como um modelo de questão. É a letra B, Esther. A correta é a letra B. É, então, a Valentina, os slides, eu vou perguntar às meninas como é que eu posso enviar a vocês, tá? Mas eu posso disponibilizar sem problema algum. Eu só não sei como. Não sei se eu posso anexar aqui no chat ou se elas podem enviar para vocês. Aí eu vou confirmar aqui e falo até o final da nosso encontro. Causa e consequência, eu achei interessante trazer essa tirinha porque tem um modelo de questão de tipo argumentativo que é mais raro aparecer, mas ela já apareceu em algumas edições do Enem, que é ele te dá uma situação, geralmente é uma tirinha, e você tem que ver dentro da tirinha, acaba às 9, sim, Luciane. Dentro da tirinha, qual é o argumento utilizado? E aí, aqui nesse caso, nós temos uma situação em que nós temos um argumento de causa e consequência. Qual é a história? Susanita, esta personagem aqui, diz: quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E a Mafalda diz: e eu, muita cultura. Então, qual é a tese de Susanita? Vestidos são muito importantes. Qual é a tese de Mafalda? Cultura é mais importante. Aí, Susanita vai argumentar: se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Aí a Mafalda diz: não, o que que Susanita tá fazendo aqui, gente? Argumentando seu ponto de vista. E aí ela diz: experimenta sair sem vestido. Então a consequência seria: você vai preso. E aí, assim, não estimulando a violência, a Mafalda bate na Susanita, porque ela é um pouco teimosa, e diz: é triste ter que bater em alguém que tem razão. Então aqui a gente poderia ter essa pergunta para vocês: qual é a estratégia argumentativa utilizada por Susanita? É um argumento de causa e consequência. Se você sair na rua sem vestido, você é preso pela polícia. Mas se você sair sem cultura, você não é preso pela polícia. Inclusive, tem vários níveis de reflexão para a gente fazer aqui, mas não vamos chegar lá. E aí ela convence a nossa interlocutora, embora a nossa interlocutora não seja convencida, ou seja convencida, mas mesmo assim bata na mensageira. Tranquilo até aqui, gente? Então, esse aqui é um modelo de questão raro, mas pode aparecer. Você olhar a situação e entender o argumento utilizado naquela situação. Por fim, tem um que vocês amam colocar nos simulados, que eu já vi. Nossa, tem gente que fica procurando muito ser pergunta retórica. Não é tão frequente assim que a resposta para a estratégia argumentativa seja pergunta retórica, tá? Então, simplesmente aparecer uma pergunta retórica não costuma ser o suficiente para caracterizar a pergunta retórica. Como é que eu vou saber se a resposta para minha questão, qual é a estratégia argumentativa utilizada aqui, é pergunta retórica? Olhando se ela tem realmente a função central de convencer o leitor, tá? Eu acho que aqui temos um bom exemplo. Esta charge é composta por uma notícia e uma pergunta. Por que eu não estou chocado? Essa pergunta, por que eu não estou chocado, é uma pergunta retórica e ela é o único elemento aqui que traz toda a argumentação da nossa charge, né? Então, o que que essa charge contém? Uma crítica à corrupção. E como é que ela faz essa crítica? Por meio de uma única pergunta retórica somada a um belo de um trocadilho de ambiguidade, né? Por isso que isso é interessante. Algo semelhante acontece nesta crônica, né? A nossa narradora, Mari Leal, ela quer nos convencer de que o mundo está cada vez mais rápido e que nós deveríamos andar mais devagarinho. E como é que ela vai nos convencer disso? Fazendo perguntas. O que que é uma pergunta retórica? Só para lembrar vocês. É uma pergunta fictícia. Em que sentido? Ela não é feita para que ela realmente seja respondida por alguém de maneira direta.
Não é como uma pergunta em uma entrevista. Então, você tem um entrevistador e um entrevistado e eles estão conversando, isso não é pergunta retórica. Agora, quando o texto faz uma pergunta e meio que você só responde na sua cabeça, isso é pergunta retórica. Quando o texto faz uma pergunta e mesmo você não consegue responder de um jeito ou de outro, isso é uma pergunta retórica. Se ele fizer uma pergunta e meio que responder logo em seguida de um jeito ou de outro, isso é uma pergunta retórica, né? Eu acho muito interessante como essa autora faz aqui. Ela, defendendo a ideia de que precisamos andar mais devagar, ela diz assim, ó: quantas vezes nos percebemos instados à correria? E ela não responde, mas na nossa cabeça não tem como a gente não responder. É, muitas vezes mesmo. E aí ela vai falar sobre os recursos e tal. Aí depois ela fala: há uma afinidade de produções e coisas acontecendo. Mas será mesmo que você precisa saber e experimentar tudo? Será mesmo que você precisa postar sobre tudo, falar, brigar por tudo? Essa sequência de perguntas leva a gente, né, como leitor, a pensar: realmente não preciso, eu devia viver a vida mais devagar, que nos leva ao convencimento do ponto de vista defendido pela autora. Fez sentido aqui, gente? Então, isso é pergunta retórica. Para eu ter certeza que é pergunta retórica, a questão é: esse é o elemento central que me leva ao convencimento? Se sim, então você pode dizer: ah, a principal estratégia argumentativa aí é a pergunta retórica. Se não, não. Beleza? Segundo ponto não. Próximo ponto, acho que a gente encerrou as estratégias argumentativas, fechamos as argumentativas. Agora a gente entra nas persuasivas. Essas aqui são muito importantes. Vantagem, elas são fáceis de entender, tá? Então, essas aqui vão ser muito mais comuns naquelas perguntas que tem um texto publicitário, tá? Kátia, vai aparecer essa palavrinha ali, vai aparecer comoção? Pode aparecer, tá? Na sua prova, mas também pode aparecer algo que equivalha. Então, ele pode dizer assim: como principal recurso para defender a ideia de que é necessário doar órgãos, estou pensando aqui nessa nessa campanha. Essa campanha utiliza como estratégia, ela pode dizer, emocionar os potenciais leitores por meio da imagem de uma menina. Então, ela pode usar outras palavras que não necessariamente comover ou comoção, tá? Então, desde que você chegue ao mesmo ponto. Como é que esse texto me convence? Como é que esse texto tenta me persuadir? Beleza? Primeira estratégia é a estratégia da comoção. Ela é muito frequente, tá? A maneira mais técnica de explicar comoção é quando o texto tenta tocar o seu coraçãozinho. O texto ele tenta te deixar emocionado, o texto ele tenta te deixar penalizado, ele tenta fazer você sentir que, putz, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Quando você tem isso, você tem um texto que usa como estratégia principal a comoção. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Lembra, as habilidades do Enem requerem de vocês, isso te deixa com consciência pesada, é analisar certos textos, tá? Então, tem que analisar o verbal e o não verbal. Eu tenho que analisar como esse verbal e não verbal conversa para me convencer. Eu posso pensar qual é o público-alvo a partir daqui, que estratégias são usadas. Então, vamos lá, ó. Temos duas propagandas aqui, né? Vamos pegar a primeira, esse anúncio publicitário. Um anúncio em azul, né? Bastante azul, bastante escuro. No centro da imagem tem um ursinho. Esse ursinho tá triste, né? Tá jogado, tá rasgado, né? Indicando que ele foi mal cuidado ou sofreu alguma coisa. E aí eu tenho o texto verbal. Algumas histórias precisam ter um fim. Aí a outra mensagem: faça bonito e denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, eu poderia ter lá a pergunta do Enem. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, qual é o objetivo desse texto? Fazer, estimular, incentivar a denúncia contra casos de abuso sexual infantil. Ele poderia falar também, assim, considerando a relação entre as palavras utilizadas e a imagem que esse texto apresenta,
É possível concluir que, né, o urso ele representa o quê, por exemplo? Ele pode perguntar isso. O urso ele representa o quê? Ele representa a infância, ele representa a fragilidade das crianças, ele representa a violência sofrida pelas crianças. Então, notem, essa aqui também é uma pergunta de estratégia argumentativa. Eu estou tentando entender como é que esse texto se constrói, que elementos ele utiliza para tentar fazer entender o ponto central. Então, nesse ponto, você tem que analisar o texto mesmo. Algo semelhante acontece com essa outra propaganda. Eu tenho comoção porque uma criança com um olhar meio triste, meio feliz, vestida com roupa de hospital, indicando que ela está doente. Então, como é que eu não vou me comover com uma criança doente, né? Seja um doador de vidas. Então, que por meio da emoção, da comoção, do sentimento de piedade, essa propaganda tenta me levar a engajar na doação de órgãos. Beleza? É isso a estratégia da comoção. Eu deixei aqui só um texto verbal, um dos poucos exemplos de comoção em texto verbal que eu já vi na minha vida, tá? Então, bem interessante para vocês olharem. A segunda estratégia, e eu tô chamando como segunda, apesar de serem duas, porque elas são muito semelhantes, tá? Nós temos chantagem e intimidação. Eu já vou avisar um negócio. Eu já tentei diferenciar essas duas, eu não consegui um resultado final, tá? Mas até hoje o Enem não exigiu de vocês que vocês saibam a exata diferença entre chantagem e intimidação. Tem algumas diferenças, mas percebam para que elas servem, tá? Então são estratégias diferentes, mas muito semelhantes. O que que é a chantagem, tá? Nós temos uma estratégia de chantagem quando o meu texto apresenta uma escolha que, a depender de como ela for feita pelo leitor, ela tem uma consequência ruim. Então, outro texto que já caiu numa questão Enem. Esse aqui, ó. Hoje eu tô muito das tirinhas. Tivemos várias tirinhas, ó. Nosso personagem fala: vou falar em alto e bom tom, não vou estudar para o vestibular. E aí, o que a gente entende que é o pai dele, que, enfim, né? Ele não representa vocês nem de longe. Então vou falar em alto e bom tom. Tua mesada está suspensa por 3 anos. E aí, a nossa criatura, né? Vou falar em alto e bom tom, onde enfiei as malditas apostilas. Então, ele foi convencido que ele precisa estudar. Como ele foi convencido que ele precisa estudar? Por meio da chantagem. Se ele não estudar, a consequência ruim é perder a mesada dele. Devia ser outras consequências mais sérias, mas o nosso personagem aparentemente é meio bobo mesmo, tá? Algo semelhante, gente, acontece neste outro anúncio publicitário aqui do canto. Ó, não deixe o álcool tirar a sua alegria das ruas. Temos um carro aqui, né, e um pandeiro. Então eu percebo o que aqui sobre essa campanha? É uma campanha sobre trânsito, né, sobre mudar a atitude no trânsito. Eu imagino que essa campanha foi passada numa época específica do ano. Vou testar o conhecimento de vocês aqui. Provavelmente, qual foi a época que essa campanha circulou, considerando aqui os elementos verbais e não verbais? Maio, tem o Maio Amarelo, perfeito. O Maio Amarelo é a campanha normal. Mas pensando no que tem na propaganda mesmo, gente. Perfeito, Lucas. Olha o que que eu tenho aqui: um pandeiro sujo de sangue. E ele fala sobre alegria das ruas. Clarice com saudade do carnaval. Então, olha só, o que que ele tá dizendo? Ó, carnaval? O que que ele tá dizendo? Ele não tá dizendo, mas enfim, deixa eu tentar voltar aqui o que que eu tô pensando com vocês. Lembra que uma coisa que o Enem vai pedir de vocês é capacidade de inferência? O que que a gente está fazendo aqui? A gente está inferindo informações a partir desse texto. Então, assim, o Enem não vai tão longe, tá? Mas ele poderia perguntar algo como: quais os elementos permitem afirmar que esta campanha foi dirigida a motoristas durante a época do carnaval? Ele poderia fazer essa pergunta. Não vai fazer, mas poderia. A presença de um pandeiro sujo de sangue.
O que está pressuposto nessa mensagem? O que está pressuposto nessa campanha? O carnaval é uma época em que as pessoas bebem muito. Olha aqui, ó, a garrafa quebrada. Logo, não beba quando for dirigir. Por quê? Porque o que era festa não vai ser mais festa. A consequência é negativa. A consequência é a morte, ou sua ou de alguém. Isso é uma estratégia de chantagem. A chantagem é muito comum nas campanhas de violência no trânsito, de violência de modo geral, tá? Então, a comoção vai muito ali na área da saúde e da violência contra a criança. Agora, essas campanhas de carro ou de denúncia da violência contra a mulher costumam ficar muito nessa coisa da chantagem, da intimidação contra o agressor, por exemplo, né? Nesse caso da violência contra a mulher. E aí a gente entra. Tem muito autor na pista que fala isso sobre os perigos do trânsito. Tem bastante. E a intimidação é uma estratégia semelhante. O que que acontece com a intimidação? A intimidação, ela não é só fazer essa chantagem do tipo, vai ter uma consequência ruim. A intimidação, ela fala, você é uma pessoa ruim se você não fizer certa atitude. Então, vai ser muito aquelas campanhas que podem perguntar de você assim, olha, como é que ele convence o leitor? Ah, ele deixa o leitor com culpa. Ele deixa o leitor se sentindo mal, ou ele faz o leitor estar convencido que se ele não tomar determinada atitude, ele é uma pessoa moralmente ruim, né? Ele apela para o sentimento de moralidade do nosso leitor. Então, é o que a gente tem nessa campanha aqui do meio. Duas possibilidades de motorista. Ou você é um motorista horrível, que tá aqui do lado, todo preto e branco, uma cara de mal, ou você é um motorista ótimo, gentil, colorido, feliz, céu azul, tudo tranquilo. Então, se você é uma pessoa que não é gentil no trânsito, quem você será? Uma pessoa ruim. Se você é gentil no trânsito, uma pessoa boa. Então, neste lado aqui, ele está intimidando você a tomar uma determinada atitude. Fez sentido até aqui, gente? Vou encerrar com a que eu mais gosto. Mais gosto, não, eu gosto de todas. É uma que eu acho super interessante, que é a sedução. Então, olha só, comoção é meio negativo, né? A intimidação também é negativo, provoca em vocês sentimentos negativos. A sedução é aquele texto que vai te convencer por um sentimento positivo. Então, em vez de falar das desvantagens de alguma coisa, ele vai falar das vantagens de alguma coisa. Ele vai apelar para sua vaidade, vai apelar para os seus desejos mais felizes, né? Então, assim, é propaganda de amaciante, você é a mulher mais bonita do mundo, você anda e as flores desabrocham. Sedução. Ah, você é um homem e é uma propaganda de relógio. Você não vai ganhar um relógio, você vai ganhar dinheiro, mulheres, que nem o pica-pau, né? Carros, mulheres, né? Tipo, é uma propaganda de relógio, mas você se torna o ser humano mais lindo do mundo. É uma estratégia de sedução. Como o Enem não fala muito de produtos, mas de ideias, né? A gente tem a estratégia de sedução aqui nesses dois cartazes. A cerveja também, né? Ai, meu Deus, pera, volta. Aqui, ó, a ideia é de que se você doa seus órgãos, é como se você virasse o super-homem, né? Você se torna herói, então isso é uma atitude boa. Tá vendo? Ele não tá te fazendo se sentir mal, penalizado. Não toca no seu coraçãozinho, toca no seu ego, tipo, você vai ser um herói se você doar órgãos. E esse aqui que eu amo essa propaganda, cara. É uma propaganda de lar para idosos. E aí, como é que ele está seduzindo aqui? A ideia de que se você tem seu parente neste lar de idosos, ele vai ser feliz, ele vai ser amado, ele vai ter relações saudáveis, ele vai estar bem, né? Ele vai estar ali com uma vida ativa e completa. Então, ele está me seduzindo também por meio de coisas positivas. Tranquilo e fácil, gente? Eu dei esse geralzão para você saber, ó, apareceu na sua prova esse tipo de coisa? Fiquem atentos, nem sempre com esses nomes, mas às vezes com esse nome. Essa tá delicada, essa é muito boa, eu gosto muito dessa. Porque é uma estratégia de sedução para idosos, entendeu? Tem um trocadilho bem lá no fundo, não?
Aí, dei o geral, falamos aí dos conteúdos, falamos das habilidades, tá? Não é que a sedução seja uma propaganda, ô Valentina, ela costuma estar no texto publicitário. A sedução, ela está dentro do texto, ela é uma estratégia utilizada pelo texto, ela não é o texto em si, tá? Visto isso, conversado isso, vamos para as nossas questões. Vocês receberam aí uma listinha com 10 perguntas, né, com 10 questões. Eu selecionei várias questões do Enem mesmo, que é para a gente ter essa noção da habilidade Enem. Algumas do nosso simulado, que também trouxeram dúvidas de alguns alunos uma época. E aí a gente vai tirar as nossas dúvidas. Diga, Nuna, eu sempre erro, desculpa. Ei, boa noite, tudo bem? Deixa eu Boa só fazer noite. um comentário rapidinho, que eu vi uma aluna perguntando se o slide vai ficar disponível para eles, né? Galera, a Kátia comentou no início da aula e tem um desafio rolando, né? Quem tirar uma foto da live e postar no Instagram marcando o arroba da Gama vai receber acesso gratuito ao Gama Flex. Lá vocês conseguem assistir a gravação dessa aula, das outras aulas e acessar os materiais também, tá bom? Vou deixar aqui o arroba. Quem quiser tirar uma boa foto agora, tá podendo. Brincadeira, Nuna. Valeu, Luna. Então, beleza. Esses conseguem o material por lá, então. Respondida a questão. Desculpa, Luna, pode falar. Ah, você fechou. Acho que você apertou sem querer. Bora para as nossas questões. Vamos consultá-los primeiro e consultá-las. Quais questões trouxeram dúvidas para vocês? Para a gente poder conversar. Que a gente dá prioridade a essas. Eita, pera, abri o documento errado, galera. Foi mal. Ou todo mundo acertou, achou a coisa mais fácil do mundo, nem precisava, Kátia. Melhor seria ter falado de Clarice Lispector. Também acho. A gente pode conversar de Clarice Lispector um dia. Que não cai só Clarice Lispector na nossa prova, né? Graças a Deus, inclusive. Ó, Bruna tá com 6 e 10, beleza? Lembrando que vocês podem dar mais de uma pessoa falar da mesma, que aí a gente prioriza justamente essas. 6 e 10, tem duas com a 10. Sai fora de Clarice. Não vamos começar a briga se Clarice Lispector é maravilhosa ou não, porque ela é maravilhosa. Mas na prova ela realmente não é a coisa mais fácil do mundo. Beleza. Uhum, uhum. Na prova ela é o terror. A gente entende. A gente entende. Esses dias eu tava refletindo, às vezes eu coloco nos simulados quadrinhos que eu gosto muito. E aí eu fiquei pensando, será que eu tô criando um trauma? Em vez de fazer as pessoas gostarem dos quadrinhos, elas começam a odiar? Enfim. A Vitória pergunta se o acesso da plataforma é específico ou imediato, porque ela postou e nada aconteceu. Aí eu vou pedir para a Nuná me ajudar com essa questão, porque eu realmente não sei desses pormenores. A Nuná pode responder por escrito ou, enfim, abrir o áudio aí. Não, não quero traumatizar ninguém, não, Bruna. Eu juro que eu não quero. Enfim, temos aí poucos minutos, então bora lá fazer questão 10, 6 e 9, se tudo der certo, tá? Vamos começar pela questão 1. Vocês devem ter visto que eu misturei as habilidades, tá? Eu não coloquei todas em uma ordem, beleza? Então, eu quero testar com vocês isso. A gente vai ler o nosso enunciado e eu quero que vocês digam aí no chat. Não precisa ser habilidade, tá? O nome da habilidade, mas o que que a questão quer de você? Ela quer que você explique qual é
a tese, ou seja, qual é o objetivo, ela quer que você explique qual é a estratégia, ou ela quer que você analise verbal e não verbal. O que que esse texto quer de você? Quer que você infira alguma coisa? Vamos ler o nosso enunciado e chegar a essa conclusão. Vamos lá, ó. Nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi. Então, ó, eu sei que é uma questão de argumentação. Lá na minha prova do Enem, eu vou saber que é uma questão de argumentação fazendo as seguintes marcações. E assim, vou voltar só um pouquinho para aqueles alunos que ainda não tiveram aula comigo na vida, né? A primeira coisa para você resolver uma questão Enem é você saber, Enem de linguagens, né? O que você está fazendo ali. Que questão é essa? É uma questão de literatura? É uma questão de artes? É uma questão de educação física? Do que é essa questão? Para você saber do que é essa questão, você vai ter que marcar palavras-chave do enunciado. Então, aqui, algumas palavras-chave do enunciado são estratégia, convencer o leitor. Essas duas. São essas duas. Por quê? Eu vi para estratégia, eu vi convencer o leitor, eu sei que eu estou dentro da competência que nós estudamos hoje, estratégias argumentativas. O que que eu estou procurando? Qual é a estratégia argumentativa? Aí eu vou entender que o que que ele me deu no enunciado? Ele me deu a tese. Então, se eu chegasse para você e perguntasse, isso aqui é uma questão de quê? Isso aqui é uma questão de estratégia argumentativa. Na hora que eu for começar a ler o texto, qual é o meu foco? Achar qual é a tese e o que que ele usa para me convencer disso, tá? Eu vou dar uma. A Luciana disse que tá na cara a resposta. Ótimo. Que esteja na cara é melhor ainda. É, aí vamos lá. Eu vou ter que dar uma olhada nas alternativas, revelar a origem religiosa da linguagem, questionar o temor sobre o futuro da linguagem, descrever a relação entre linguagem e sociedade, apresentar consequências do esfacelamento, isso é, da destruição da linguagem, ou criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Primeiro, o que que você vai ver aqui, né? Nenhuma estratégia argumentativa, nenhum nome de estratégia argumentativa que eu dei aqui apareceu nas suas alternativas. E pode acontecer, excetuando consequências, né? Então seria um argumento de causa e consequência. Mas, de qualquer maneira, essas continuam sendo estratégias, beleza? Então vamos olhar o nosso texto. O texto fala lá que no princípio era o verbo. Isso aqui é só a introdução do texto, não me importa muito. Aí ela vai falar que o mundo foi criado pela palavra, porém, isso está para além do cristianismo. Nananana. Tô procurando só a tese para eu lembrar. Vamos lá. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer de nós, dos outros, o que significa. Tô vendo que essa parte que não é muito importante para mim, porque ela não chegou nem na tese ainda. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante os séculos, as diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar os outros de fora. Quem entende a linguagem dos advogados, juízes e promotores? A maior parte da população foi submetida à violência de ser propositalmente impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Aqui eu tenho uma pergunta retórica, mas não chega a ser um questionamento do temor sobre o futuro da linguagem. Se o princípio era verbo, o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. O que que eu vou notar aqui? Sabe a tese que ele diz que o texto tem? Não estava clara. Eu tive que entender com base no que ele me diz aqui. O começo todo é uma grande introdução com o texto bíblico, beleza? Só para eu saber, aqueles que ficaram com dúvidas nessa um, qual foi a alternativa que chamou a atenção de vocês? Para entender como é que foi a linha de pensamento seguida. C é a nossa resposta correta. Relacionar a sociedade e linguagem. Quem não conseguiu chegar até a C foi confundida por qual questão? Boa, Letícia. Foi confundida, ó, com a E e a A.
Boa, boa, vamos lá. Ó, A é um pouquinho mais fácil para eliminar, tá? Mas ela é uma excelente questão para a gente pensar a estratégia de resolução. Vou tentar explicar, tá? Vou sim, Marcele, vamos com calma. Ó, primeiro passo que eu tenho que fazer é saber o que que minha questão quer de mim, não é isso? O que que minha questão quer de mim? Qual é a estratégia? Caramba, esse computador às vezes ele me sacaneia. Enfim, a questão quer que eu identifique a estratégia argumentativa. O que que é estratégia argumentativa? O que que a gente aprendeu que é estratégia argumentativa? É aquilo que o texto utiliza para sustentar a sua ideia, tá? Ele me disse que a ideia que eu estou procurando aqui é a ideia de que grande parcela da população não compreende a linguagem de quem detém o poder, certo? Isso me faz eliminar a letra A. Por quê? Vamos lá. O texto, ele contém uma alusão religiosa. Já vai, Luciane? Ah, entendi. Em- Eu acho que você consegue responder o feedback antes de sair. Eu tenho que ver como é que vai ser isso. Mas muito obrigada pela presença de todo mundo. É, Ah, obrigada, Nuna. Se você puder só responder isso antes de sair, Josiane, vai ser ótimo, tá? Obrigada por acompanhar a gente até aqui. O texto ele tem uma alusão religiosa? Tem. Só que onde é que isso está localizado? Está localizado aqui no começo do texto, quando a gente não sabia a tese. E se a gente perguntasse assim, o que me convence de que realmente as pessoas não têm acesso a isso? É o fato de que ele menciona a questão religiosa? Não é. Então, entendem o que eu estou tentando caminhar aqui, ó? O que que eu estou procurando? Eu estou procurando uma estratégia argumentativa. O texto, ele fala de uma origem religiosa da linguagem? Fala. Mas é isso que me convence como leitor? Não, não é isso que me convence como leitor. E é por isso que não pode ser minha letra A, tá? A letra B, questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Bom, a pergunta que ele faz, o que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Mas a mesma situação. Essa pergunta aqui, ela não se relaciona com a tese em si. Ela é parte da introdução do texto, ele está me trazendo o tema. Então, quando ele pergunta sobre o futuro da linguagem, é o que me faz ser convencida de que as pessoas não têm acesso? Não. Isso está no texto? Isso está no texto, mas não é o que me convence, beleza? Vamos lá. Descrever a relação entre sociedade e linguagem. Bom, aqui, ó, nessa parte aqui, final, ele vai dizer que as sociedades tiveram como característica a manutenção de privilégios dos grupos. E aí ele vai questionar quem entende a linguagem dos advogados e tal. A maior parte da população foi submetida à violência propositalmente pedida de danar. Quando ele faz essa reflexão de causa e consequência, de certa maneira, sobre sociedade e linguagem, é aqui que ele vai me mostrar que nem todo mundo tem acesso. Vocês conseguem acompanhar aqui? É isso, é só nesse momento que a gente consegue ver a relação entre a estratégia e a questão da falta de acesso. Até aquele momento, até esse segundo parágrafo, terceiro, desculpa, eu não tinha nada a ver com o que estava. Obrigada, Jussiane, do que estava, com o que estava questionando. É por isso que é minha letra C. Aí vamos lá. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Vamos lá. Isso aqui é para quem não entendeu o texto. Por quê? Ó, quando a palavra é destruída, isso aqui é o esfacelamento. É disso que ele está falando? Ele está falando da destruição da linguagem? Ele está falando do esfacelamento da linguagem? Não. Ele traz isso para contextualizar, mas depois ele muda de assunto,
Então não é a minha letra D. Vamos lá. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Aqui eu tenho que perceber se esse texto tem uma crítica ao obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem, tá? A questão toda é: o que que a gente estaria chamando de usos especializados da linguagem? Por quê? Aqui ele realmente fala de juízes, cientistas, promotores. Só que a questão toda não é só uma questão do uso especializado, é a questão do poder. Cadê? Grupos de poder. Então, não é uma questão apenas linguística, não é uma questão apenas de especialização da língua, é uma questão de ocupação de grupos de poder. E eu também não tenho exatamente uma crítica, tá? Assim, ele não desenvolve uma crítica, ele faz uma pergunta e só. Então é por isso que é minha letra C. Fez sentido, galera? Fez? Ótimo. A próxima que deu mais número de dúvida foi a 10. Na verdade, foi a mais dúvida de todas, então vamos usar ela. 10. Muito boa, eu gosto dessa 10. Bom, vamos lá. A questão 10 é um exemplo legal, porque é um exemplo complicado de como é que esse modelo de comparação de questão pode ser empregado, tá? Então, nós temos uma questão de comparação de questão. Eu já vi que tem texto um e texto 2. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que comparar o texto um e o texto 2. Como? Não sei ainda, né? Ó, o uso que Prima Constância faz dos ditados populares no texto 2 é uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto um. Por quê? Então, o que que ele quer de mim? Como o texto 2 exemplifica o texto um? Como o texto 2, que é a que tem a prima constância, exemplifica o texto um, né? Qual é a relação que os dois estabelecem? Como é que eles fazem essa conexão? Beleza? E aí as opções que eu tenho é: a prima constância cita os ditados populares pelo hábito. A prima constância aceita como verdade. A prima constância usa os ditados para justificar suas ações. A prima constância toma os ditados para solucionar um problema, ou a prima constância usa como uma orientação divina. Vou para a leitura dos textos. Lembra que interpretação não é bagunça? Eu sei que eu tenho que observar ditado popular. O um vai me dar a informação e o 2, o texto 2 é o que eu vou realmente analisar. Sobre o quê? Ditado popular, tá? Então eu já vou para minha leitura com essa coisa em mente. Eu estou procurando isso. Como é que o texto 2 trabalha o texto um? Ditado popular, o que que é? Uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na secular experiência do povo, baseada na experiência do povo, exposta de forma poética, contendo uma norma de conduta ou ensinamento. Então, ele deu uma definição de ditado popular. Como isso aqui vai me ajudar para eu encontrar ditado popular no meu texto, beleza? Vamos à leitura do texto. Rindo brincalhona, dando-lhe tapinhas nas costas, prima Constança disse isto: dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. Então, olha só, aqui eu já tenho que perceber que eu tenho uma frase curta, sonora, isso aqui é um ditado popular. Kátia, eu não entendi o que esse ditado popular quer dizer. Nem eu, amigo. Só que você percebeu que é um ditado popular? Ótimo. Por quê? Agora você entendeu que a prima Constância falou um ditado popular aqui. Beleza? Vamos continuar. Enquanto a prima Biela dormia no assunto, toda a causa se alvoroçava. Prima Constância ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela, mas ia também tomar suas providências.
Casamento e mortalha, no céu se talha. Opa! Perceberam que isso aqui é outro ditado popular? De certa maneira, isso aqui é o pensamento de Constância. Ó, por que Constância ia tomar suas providências? Porque casamento e mortalha no céu se talha. Deus escreve direito por linhas tortas. O que for, suará. Então, toda hora, isso aqui, gente, a gente está mergulhando na cabeça de Prima Constância. Ela está toda hora citando um ditado popular. Dizia os ditados todos. Se você não tivesse percebido até agora que isso aqui é ditado popular, agora você tinha que perceber. Dizia os ditados todos. Aqui em cima não falou que o ditado popular é baseado na experiência? Aqui ele está dizendo, ó, dizia os ditados todos, procurando interpretar os desígnios de Deus. Então, quem dizia? A prima Constância. Transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Se achava um instrumento de Deus. Então, procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os desejos nos desígnios de Deus. O que prima Constância fazia, gente? Prima Constância, exatamente, só falava, só pensava em ditado popular. Cada ação dela ela ia tomando por causa do ditado popular. Então, ó, ela dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. Ela foi lá e falou, prima Constância, relaxa aí, as coisas vão se resolver. Só que ela mesma foi lá tentar resolver por ela mesma. E aí ela vai usando vários ditados para entender o que ela vai fazer. Então a gente parece que ela foi, na verdade, tomar uma atitude, ela não descansou nada, né? Ela foi lá, ela foi pegando diferentes ditados populares que significavam diferentes coisas e tomar uma atitude. Kátia, eu entendi o que Prima Constância resolveu fazer? Não. Não sei o que Constância fez, gente. Eu não entendi se ela tá enganando ou não tá enganando Biela. Mas eu vi que ela foi fazer alguma coisa. Ela não foi só rezar, não. Ela foi rezar, mas foi também trabalhar alguma coisa, fazer, tá? Ah, tá bom, Clarice. Por favor, preencha o formulário, tá? E aí é por isso que eu vou chegar aqui, né? Ó, cita pela força do hábito? Ela só tá citando porque todo mundo cita? Não. Você consegue perceber que ela realmente usa esses ditados populares como uma espécie de norma pessoal. Ela usa, né? Aceita como verdade absoluta? Mais ou menos, porque ela mandou a fulaninha descansar, mas ela levantou a bundinha dela e foi lá fazer alguma coisa. Então ela não aceita como verdade absoluta. Parece que ela está indo fazer alguma coisa e justificando o que ela está indo fazer com vários ditados populares? Parece. Então parece que pode ser a nossa letra C. Toma-os para solucionar um problema? Não chega a ser nesse ponto. Não é que ela soluciona o problema a partir dos ditados. Ela vai lá resolver e para justificar o que ela fez, ela usa o ditado popular. Então não é a minha letra D. Considera uma orientação divina. Essa aqui é o que eu chamo de problema do final do texto, tá? Isso aqui não tem nada a ver com estratégia argumentativa, tem a ver com leitura como um todo. Já falei com vocês várias vezes, inclusive, sobre isso. Aí, ó, Bruna comprovou. O que acontece muito com vocês na prova? Vocês, por alguma razão, guardam o que está no final do texto. O que- e aí vocês já vão na alternativa que combina com o final do texto. Só que você está numa questão de estratégia argumentativa. Você está analisando dois textos. Então, o que você está analisando não pode estar num ponto só, sabe? Paradinho no texto. Você tem que ter a visão global. Não seja enganado pelo final do texto. Você não pode ficar, guardar no seu coração só o que não. Emily, eu posso voltar na letra D, tá? Só o que está no final do texto. O texto dizia: procurava interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos no desígnio de Deus. Sinceramente, gente, vamos lá. Se achava instrumento de Deus. Não é que os ditados sejam de Deus. O que parece aqui, tá? Que Prima Constância vai tomar uma atitude que não é tão bem aceita. E que ela
tá tomando essa atitude achando que ela tá certa, beleza? E aí, nesse ponto, ela tá tentando mudar o que seria a vontade de Deus. Ela tá tentando determinar o que é a vontade de Deus. Ela. Todos os ditados que ela falou estão relacionados a essa visão divina? Não. Até porque, no texto, Constância não segue orientação divina. Ela tenta transformar o que ela quer em orientação divina. Fez sentido? Por isso que não pode ser minha letra E. Ela não tá seguindo aqui, ó, fechadinho os ditados. Ela tá transformando, beleza? Então vamos lá, ó. Por que que não é a letra D? Beleza? Toma-os para solucionar o problema. Ou seja, ela estaria usando o ditado popular para resolver o problema. Nesse texto é o inverso, tá? Ela menciona aqui no começo um, mas depois, olha só, ela já decidiu que ia tomar as providências, tá vendo? Ó, isso já tá decidido. Isso aqui vai resolver o problema dela. Para justificar essas providências, que a gente não sabe o que é, ela menciona os ditados. Então, não é que o ditado seja a causa da solução. O ditado é a justificativa da solução que ela tomou. Isso, jogando para Deus, querendo que seja verdade, tá? Ela tá jogando para lá, mas não é verdade. Eu gostei da definição. Então, só pode ser minha letra C. Essa é uma questão difícil, uma questão bem complicada. Para você, só para localizá-los, né? Esse texto tem um texto literário. Então, Kátia, numa questão de estratégias argumentativas, pode ser um texto literário? Não precisa ser um texto de literatura? Não. Isso aqui não é uma questão de literatura. Você está lendo um texto sobre seu viés argumentativo. Você está comparando para que serve o ditado popular e como o ditado popular é usado aqui. Beleza? Galera, já até passamos um pouquinho do tempo. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vê como é possível resolver essas questões. Acredito que o gabarito comentado já está com vocês, ou eu posso mandar uma versão expandida. Depois eu vou falar com a Nuna sobre essa questão do gabarito comentado. Antes de vocês saírem, vou pedir duas coisas. Primeira coisa, respondam o feedback aí, tá? Que a Nuna disponibilizou. Sim, já é 9 horas. É de 7h30 às 9, não é? O Valentino tá acostumado a ficar até 9h30 comigo. É, respondam o formulário, tá? E a segunda coisa o próximo revisaço, o revisaço 5 é com o professor Tiago Boechat. Esse assunto maravilhoso, eletrodinâmica, a pessoa de humanas e linguagens, né? Eletrodinâmica, até eu viria essa aula se não tivesse um compromisso no momento, tá? Então, estão convidados e convidadas, façam a inscrição de vocês, venham, participem. O assunto é importante, né, para a prova de vocês. Essas questões aí costumam ser bem pesadinhas. Agradeço demais a presença de todos e todas. Estou à disposição aí no que eu puder ajudá-los de ajudá-las. Quem postou depois eu vou ver lá se serei marcada. Bom ver vocês, alguns com quem eu não conversava há algum tempo. Bom ver gente nova, tá? É, a Natália Grazia disse obrigada. Podia ser Grazie. Grazia. Desculpa, parei, Natália. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Até. Até uma próxima. A gente se vê ainda antes da prova do Enem, se tudo der certo, com mais um revisaço. Obrigada, Lucas. Valeu, Fê.